Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Tivemos um pequeno probleminha aí de conexão, mas agora está tudo resolvido. A minha webcam não está funcionando, um probleminha técnico aqui, mas a gente vai começar o nosso webinar de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Silvânia Horácio, eu sou especialista na área de eventos aqui das soluções domínio da Thomson Reuters, e agradeço vocês imensamente aí por estar conosco nesse momento, participando de mais desse nosso encontro de hoje, nesse nosso webinar, onde nós vamos falar aí, vamos explorando inovações, né? Conhecendo as novidades e avanços do OnView Processos em 2024. Então, o time que está aqui para trazer todo esse conhecimento, passar todas essas novidades para vocês, está o Leandro Brambila, que é o gerente operacional de produto, o Felipe Brandão, que é analista de produtos, o Adão Dutra também, que é analista de negócios pleno, a Cibele Verdasca, que é do nosso time de comercial. Então, todos nós que estamos aqui hoje, nós somos colaboradores das soluções domínio da Thomson Reuters. Então, como eu falei, eles vão passar para vocês, né, todas as atualizações e inovações do OnView Processo e para vocês saberem mais como utilizá-la, né, para acelerar a sua empresa contábil aí em 2024. Na tela está o QR Code, esse QR Code que me acompanha aí há um bom tempo. Esse QR Code dá direito a você que está aqui conosco nesse encontro, um desconto especial, tá? Para você que é cliente, que queira adquirir um módulo adicional, seja o OnView Processos, que a gente vai apresentar hoje, o OnView Message, o Colossus Auditor, e você que não é cliente também, que está aqui nos acompanhando hoje, também pode acessar o QR Code, ler, preencher o formulário, que nós vamos entrar em contato com você e verificar aí a sua necessidade, certo? Mas agora eu passo para o pessoal que está aí nos acompanhando, né? O Leandro, o Felipe, o Adão e a Cibele, para fazer também a sua apresentação mais clara, né? Porque aqui eu fiz uma breve apresentação deles, mas eu vou passar para eles também para fazer a apresentação e a gente iniciar o nosso encontro. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, é um prazer falar aí com todos vocês, falar um pouquinho a respeito das novidades e de tudo que a gente tem a entregar no ano de 2024, mostrar um pouquinho também as evoluções, qual a visão do produto e como que a gente vai trabalhar com todas essas ideias, com tudo aquilo que a gente pretende para a evolução do OnView Processos nesse ano aqui corrente de 2024, né? Como a Silvana falou, meu nome é Leandro Brambila, eu sou gerente de produto da área de OnView Processos e OnView Message, que a gente chama aqui internamente da área de gestão e atendimento. Eu vou iniciar essa apresentação. Antes de mais nada, eu deixo um espaço aqui para a Cibele está aparecendo aí na câmera para vocês, para também fazer as devidas apresentações. O Adão e o Felipe Brandão, né? O Adão Dutra e o Felipe Brandão, eles são também colaboradores, são analistas de negócio da área de produto e vão aqui apoiar a gente tanto na apresentação quanto nas perguntas. Então, de antemão, eu quero avisar vocês que qualquer dúvida que vocês tiverem durante a apresentação, qualquer tipo de questionamento, qualquer tipo de questão que vocês queiram que seja respondida de algo que eu estou apresentando ou de qualquer outra questão que ainda não tenha sido ponderada aqui nesse webinar, vocês fiquem à vontade, façam todos os questionamentos por meio da plataforma, por meio ali do nosso chat, que nós temos aí os nossos analistas que estão avaliando, e eles ficam à vontade para me interromper, para fazer qualquer tipo de questionamento, e a gente vai dar seguimento aí no webinar dessa forma, tá bom? Cibele, fica à vontade para fazer suas considerações. Boa tarde, gente. Eu sou a Cibele, eu sou da área comercial, né? Eu faço a parte de apresentação dos produtos periféricos da Domínio, que são OnView Processos, OnView Messenger, Domínio Web. E eu quero agradecer aí a participação de todos, espero que vocês consigam tirar as dúvidas e aí, junto com o Leandro e com o Felipe, a gente consiga dar continuidade. Obrigada aí pela participação. Obrigado, Cibele. Nós que agradecemos aí a sua presença, tenho certeza que vai contribuir muito com essa apresentação, trazendo aí um aspecto um pouco mais comercial em relação aqui às nossas soluções, tá, pessoal? Então, sem mais delongas aqui, vamos iniciar essa apresentação. Eu vou falar um pouquinho a respeito da visão do produto, né, e do que a gente pretende
para esse ano aqui de 2024, tá? Então, a gente tem um pouquinho essa visão, né, do Onvo Processos como uma plataforma de gestão de processos e atividades e automação de processos e atividades para as empresas contábeis. Então, eu vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo para justamente entregar essa visão aos nossos clientes, dessa gestão de processos, dessas atividades. E antes disso, acho que é importante a gente relembrar algumas coisas, né? A gente tem alguns pilares dentro dessa visão do nosso produto, e o principal pilar ali que a gente tem é a mudança em toda a gestão visual da plataforma e a criação do que a gente chama de business process de fato, ou seja, a gente adaptar o fluxo que a gente já tem dentro da nossa plataforma a uma realidade mais dinâmica, ao conceito do que é de fato um business process no mercado. E acho que para mostrar um pouquinho para vocês o trabalho que a gente vem fazendo e o que já está ali em teste, o que deve vir nos próximos meses, é importante a gente relembrar um pouquinho como a gente era, o que a gente fez agora e quais são as diferenças e tudo isso. Então vocês estão vendo aqui na tela, o Felipe Brandão está apresentando para vocês o dashboard atual, que deu início a toda essa mudança nessa gestão visual, né? Isso aqui foi entregue no ano passado, a gente começou a trabalhar uma série de mudanças nesse dashboard. Vou falar um pouquinho para vocês aí dos conceitos, o que a gente trouxe de novo, como vocês podem trabalhar esses conceitos, mas acho que mais importante do que mostrar isso, é mostrar o porquê que mudou e como que a gente estava anteriormente, tá? Então, Brandão, se você conseguir mostrar, esse aqui é exatamente a imagem, pessoal, de como era o nosso dashboard, né? Então a gente tinha aqui no canto esquerdo nossos pontos de atenção, a gente tinha aqui algumas informações de tarefas de hoje, tarefas do período, um resumo de tarefas, e a gente tinha ali a parte dos relatórios na parte de baixo, onde você tem 3 status específicos, né? Você tem tarefas concluídas, impedidas e o total de tarefas. Algumas coisas não tinham tanta relevância, então é bom que vocês prestem atenção nesses detalhes. Os pontos de atenção, eles tinham informações importantes, a gente manteve essas informações, como todas as outras que estão aqui, mas nós dispusemos isso de uma forma diferente e existem alguns motivos específicos para isso, bem como a gente trouxe uma série de mudanças na questão de filtros e que pode dar uma dinâmica muito maior. Aqui a gente tem, por exemplo, a exibição por departamentos, onde você precisava anteriormente selecionar um departamento específico, óbvio que se você tivesse um perfil de administrador baseado no seu nos departamentos que você tinha acesso, você conseguia ter tudo isso exibido numa tela só. Mas ele tinha então algumas limitações, algumas coisas eram interessantes, outras não tanto. E aí vamos partir um pouquinho agora para esse dashboard novo, para esse início do que a gente chama desse primeiro pilar, que é a mudança da gestão visual e o que a gente trouxe de diferente, o que a gente trouxe de importante. E eu vou inclusive citar algumas melhorias que vêm diretamente de solicitações de nossos clientes, né? A gente que trabalha muito com essa questão de ouvir, né, de trazer os nossos clientes, que nós consideramos obviamente aqui como parceiros, para a construção da nossa plataforma, tá? Então a primeira coisa que a gente fez, se vocês observarem aqui, foi a gente dividir muito bem o que a gente chama de pontos de atenção com as tarefas que a gente quer analisar de acordo com um período específico que está filtrado, né, pessoal? Então, vocês vão ver que a cor de fundo dos lados ela é um pouquinho diferente. Você pode reparar que aqui do meu lado esquerdo da tela, ele vai ter os pontos de atenção com fundo um pouco branco e os cards ali, as áreas vão estar num cinza um pouquinho mais escuro. E do lado direito é o contrário, né? As tarefas por período, o fundo é mais escuro e os cards ali, as áreas específicas são um pouquinho mais claros. Essa ideia foi exatamente para a gente dividir muito bem esses dois conceitos. Por quê? Porque os pontos de atenção, eles existem datas, eles existem, na verdade, períodos específicos que não são alterados quando você muda um filtro especificamente, né? Ah, mas por que eles não alteram? Porque não faz sentido, em alguns casos, você alterar. Nós temos, por exemplo, os sujeitos à multa para concluir hoje, né? E nos próximos 5 dias, ou em até 5 dias. Se a gente alterar o período, que sentido que faz se a data ou se o período específico já está especificado na meta ali? Então, ele não sofre muita alteração aqui do lado esquerdo. Então, a gente tem ali tarefas com multa, pendentes de aprovação, atrasadas, com falha no e-mail e que não foi entregue, algo nesse sentido. A gente tem alguns status, então eles são períodos que avaliam os 30 dias, né, anteriores e não por períodos específicos, justamente para a gente garantir que
esses pontos de atenção tragam a relevância necessária para esse indicador, né? O que vai adiantar, muitas vezes, a gente pesquisar um período lá atrás, uma falha de e-mail com tarefas de 2 ou 3 ou 4 meses atrás, você consegue sim fazer isso depois, buscando algo na tela de tarefas, mas aqui o importante dos pontos de atenção é dar a impressão daquilo que é imediato, daquilo que tem um período fixo e que você precisa resolver. Então, cada um desses pontos de atenção, ele já tem uma data pré-fixada, um período pré-fixado, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, o primeiro campo que é vencendo hoje. Então, se ela é vencendo hoje e eu altero ali o filtro da tarefa por período, não faz sentido alterar aqui também, porque aqui já tem uma métrica dizendo que ela é vencendo hoje, né? A gente tem periodicidades específicas ali no gerando multa, no pendente de aprovação, e na parte de sujeitas à multa a gente tem a mesma coisa, né? A gente tem tarefas sujeitas à multa para concluir hoje, nos próximos 5 dias, e que já foram concluídas e os arquivos não foram baixados, hoje e em até 5 dias. Então não faz sentido que esses campos sofram alteração da mudança de data quando a gente filtra por um período específico, tá? Pontos de atenção tem exatamente essa disposição. Então, se vocês perceberem, ele está disposto aqui de uma forma diferente do anterior, um pouco maior os campos, dividido exatamente no seu grau ali de importância e até no seu grau de similaridade, o que não tinha muito no dashboard anterior e causava uma tremenda confusão. O pessoal às vezes mudava lá o filtro e achava que os pontos de atenção mudavam também de acordo com o filtro, o ponto de atenção não mudava, isso não ficava claro enfim, naquele dashboard anterior. Tanto é que a gente tem, né, um indicador dessa informação, que é o que o Brandão está sinalizando ali agora. Filtro de período não será aplicado aos pontos de atenção. Os outros filtros, se você buscar por um colaborador específico, tem uma série de outros filtros que eles se aplicam sim, mas o filtro por período não. Tá? E aí o que a gente trouxe para o nosso lado direito aqui da tela? A gente trouxe exatamente as tarefas que são filtradas por um período específico. Obviamente, por default, a gente traz sempre o mês atual, né, os próximos dias ali, mas você consegue trabalhar com uma série de filtros e aí você vai ter um resumo das tarefas que você filtrou e já do lado você consegue ver todos os departamentos no qual você tem acesso. Você tem um resuminho rápido do lado direito e clicando nessa setinha, a gente mudou esse indicador esses dias para dar um indicador de expansão um pouco mais fácil, você consegue visualizar todos os departamentos com um pouquinho mais de detalhe do que aquele resuminho que tem do lado direito. Aqui você consegue, por exemplo, ver os status específicos, mas dentro desses status, se tem alguma impedida, se tem alguma desconsiderada, você consegue trabalhar essas informações com um pouquinho mais de precisão, né? É um raciocínio evolutivo, né, pessoal? Então, você tem um resumo das tarefas ali na primeira parte, volta lá para mim, por gentileza, Brandão. Então você vai ter um resuminho dessas tarefas, que é a primeira parte, aqui do tarefas por período filtrado. Ao lado você tem os departamentos, que está resumindo basicamente e especificando esse resumo total de tarefas, colocando o que é e o número em cada um dos departamentos. E aí depois a gente tem a evolução, que é os detalhes do departamento um pouquinho mais a fundo, e aí você entra no critério de impedida, você entra no critério de desconsiderada, você consegue visualizar basicamente os 6 status que a gente tem, né, pessoal? Então, para relembrar um pouquinho aí, quem não tem familiaridade, a gente tem 6 status do Gesta que são abertas no prazo em atraso com multas e são concluídas no prazo em atraso com multas, mas elas também têm critérios específicos. No caso dos abertas, existem tarefas impedidas e no caso dos concluídas, existem as desconsideradas, tá? Então, aqui a gente tem um gráfico evolutivo. Isso é feito de forma proposital, tá, pessoal? Então, a pessoa chega para trabalhar de manhã, ela vai primeiro olhar o quê? O que está na parte esquerda da tela dela, que são os pontos de atenção, são as coisas mais emergenciais. De repente tem alguma coisa aqui já com multa, tem alguma coisa estourando nos próximos 5 dias, tem muita coisa para vencer hoje. Ela trabalha com aquilo, ela conclui essas tarefas e aí depois ela vai trabalhar talvez com uma certa antecipação, tá? Então aqui a gente vê a primeira grande mudança e a gente tem aqui a forma de trabalhar com esses filtros, que é também um dos principais pilares, né? Então, se você selecionar ali filtrar, a gente colocou o filtro agora também, muito mais filtros, então você consegue trabalhar uma série de questões aqui, o filtro por período, então você pode procurar por períodos específicos, 7 dias e tal, você consegue trabalhar com períodos menores, você consegue filtrar por usuários específicos, por departamentos específicos,
por tarefas específicas. Isso aqui é uma primeira grande mudança. O dashboard anterior não tinha o filtro por tarefas, então agora você consegue filtrar por uma tarefa ou por várias tarefas específicas. E o filtro de agrupadores de clientes, pessoal. Isso aqui é uma grande novidade que a gente trouxe nesse último review aí que a gente fez, nesse último dashboard, que é você conseguir agrupar clientes em dashboards e você ver as tarefas específicas somente desses clientes, tá? Como eu posso trabalhar isso, Leandro? O que isso serve no meu dia a dia? Você, né, que trabalha na empresa contábil e você trabalha com empresas de segmentos, de verticais diferentes. Estou dando alguns exemplos aqui para que vocês consigam exercitar o quanto vocês podem trabalhar esses tipos de filtro. Então, por exemplo, você trabalha com empresa do segmento de comércio, você trabalha com empresas com clínicas médicas, clínicas odontológicas, você trabalha com algumas ramificações, você pode criar aqui todos esses agrupadores, você cria na parte administrativa do software, você vincula as empresas a esses agrupadores, e aí quando você vê aqui no filtro, você pode dizer, olha, eu quero ver como é que está a situação das tarefas somente das minhas empresas clínicas médicas, ou aqui no caso, por exemplo, empresas do Simples Nacional, você pode colocar, por exemplo, por tipo de contrato que é feito com a sua empresa contábil. Então, vamos supor que você tem empresas que têm o contrato bronze, o contrato prata, o contrato ouro, ou empresas, por exemplo, que têm contratos que são especiais, empresas preferenciais. Pode criar aqui, por exemplo, um indicador preferencial. Você vincula características dessas empresas e você consegue fazer filtros baseados nessas características. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, pessoal, é que o céu é o limite quase para isso. Você pode criar o agrupador que você quiser, você pode criar a característica que você quiser, e aí você pode simplesmente buscar por essas características. E o bacana é que você pode buscar, a gente tem ali um campo embaixo, somente por um desses agrupadores da empresa, ou você pode buscar pelo conjunto deles, que é mais específico ainda. O que eu quero dizer? Imagina que você criou os agrupadores por ramo de atividade. Aí você tem lá clínica médica e você tem lá também, enfim, comércio, padaria, enfim. E você colocou também os agrupadores para o tipo de contrato da sua empresa, bronze, prata, colocou natureza jurídica também, enfim, natureza jurídica não, regime tributário, simples nacional. Você pode vir aqui e dizer, olha, eu quero ver a situação de todas as tarefas que são clínicas médicas, por exemplo. Mas você pode querer especificar mais. Olha, não quero só que sejam clínicas médicas, eu quero que sejam clínicas médicas e que sejam dos Simples Nacional. Ah, eu quero clínica médica Simples Nacional e que tenha contrato prata com a gente aqui. Você consegue especificar muito bem a sua busca. Isso aqui é excepcional para você trabalhar dashboards específicos, dashboard de empresas mais importantes. Tá? Você pode trabalhar, como eu falei, um conceito mais simples. Cria um agrupador aqui chamado empresas preferenciais ou empresas importantes. Você pode colocar o nome que você quiser. E você pode buscar só por esse. Então você trabalha isso. E aí o bacana, que é o que o Brandão mostrou ali, clicando naquele ícone ali embaixo, que é a flag nossa, né? Você vai habilitar somente clientes em comum dos agrupadores selecionados. O que vai acontecer é, você pode trabalhar desde que tenha um agrupador só para aqueles clientes, ou aquele cliente tem que ter todos os agrupadores que você mencionou. É a condição e ou, né? Se ele tiver só um, eu já quero que apareça as tarefas dele. Não, eu quero especificar mais ele tem que ter todos esses aqui que eu estou procurando. E aí você coloca e você ativa a flag. Então, isso é muito bacana. E aí, para somar com tudo isso, a outra grande novidade que tem é você faz um filtro desse, por exemplo, você aplica esse filtro e você pode basicamente depois fazer o quê? Você pode salvar esse dashboard, né? O que a gente chama de filtros salvos. Então você pode vir aqui, por exemplo, e falar assim, olha só, esse agrupador aqui é o agrupador das empresas preferenciais, por exemplo, ou bronze aqui, como o Brandão está demonstrando aqui na tela. E você salva esse filtro. A partir do momento que você salva esse filtro, ele fica basicamente como um quê? Como um dashboard salvo, como um atalho rápido, na verdade. Né? Ou seja, você pode depois vir aqui, você vai colocar ali os seus filtros e você só vai clicar no filtro que você quer. Então, é uma série de dashboards salvos que você tem como atalho aqui dentro do dashboard, dentro desse conceito novo, tá? Então, isso aqui são as primeiras grandes novidades que a gente trouxe, que aumenta muito, aumenta demais a capacidade analítica, todos esses agrupadores, essa questão de agilidade também, de performance, de você ter os filtros salvos ali, né? Trouxemos algumas melhorias, algumas novidades que vieram, inclusive, de um evento que eu estava pessoalmente nesse evento, que foi um evento
salvo engano, do nosso parceiro ano passado, que foi o evento da Conta Azul, que foi a questão, por exemplo, da porcentagem. Então, se vocês repararem, vocês vão ver ali que na meta, a gente já tem a meta agora com a porcentagem específica nela, estamos ali com 63%, mas a gente vai ter também porcentagens por cada um dos departamentos ali. Ó. Então, se vocês olharem no administrativo, a gente vai ter ali 100%, o Brandão expandiu agora aqui, na expansão você também vai ter, que é em cada um dos departamentos, a porcentagem de conclusão de acordo com esse período selecionado. Então, isso aqui, por exemplo, é um pouquinho a gente ouvindo aí os nossos clientes, dando esses feedbacks, recebendo, desculpa, esses feedbacks e aplicando isso, porque facilita demais a vida em relação a isso. Dentro dessa evolução, a gente tem também os nossos relatórios. Lembra que no dashboard antigo eles ficavam na parte de baixo, ele tinha 2 ou 3 indicadores só, aquilo era um pouco confuso, porque não trazia a relação daqueles indicadores com os 6 status que a gente tem. Então, se a gente clicar agora, né, o Brando está mostrando aqui, ó, então, esses relatórios na parte inferior da tela, você vê que eles estavam tudo dentro da mesma tela e não traziam tantas informações. Se a gente clicar aqui agora na parte de relatórios do dashboard novo, a gente vai ver basicamente que isso leva para uma tela nova, onde a gente tem a visão de todos os colaboradores ou de todas as empresas, e não mais só com 2 ou 3 status, a gente tem os 6 status em cada uma, nessa forma de tabela. Então, se você selecionar empresas, como o Brandão está fazendo agora, você vai conseguir ver todas as empresas e quais são os status de todas as tarefas que essa empresa possui. Então, ela tem 3 que estão abertas no prazo, 22 abertas em atraso, a primeira que é a solução para pagamentos, né? Então, a gente tem a 29 com multas, 43, a gente tem um total de 44% concluída, né? De um montante ali de 97. Então, a gente tem ali um feedback muito mais preciso, um feedback de empresa por empresa e colaborador por colaborador também. Então, você basicamente pode clicar em colaborador e aí você vai ver por colaborador esses mesmos 6 status, né? Inclusive a sua porcentagem. É importante frisar aqui, pessoal, que os filtros que você aplicou, né, no período refletem sim aqui no relatório, porque o relatório nada mais é do que uma visão diferente por empresa e por colaborador daquilo que você filtrou, que na parte anterior você tem o overview geral e por departamentos. Então, a gente tem toda essa evolução e essa segmentação. Isso aqui foi a grande primeira mudança daquele pilar que eu falei, né? Mudança total da gestão visual. Então a gente mudou radicalmente, pessoal. Vocês veem assim que o dashboard ele está completamente diferente. Ele traz uma disposição de informações diferentes. Ele traz mais informações e ele traz uma capacidade analítica com agrupadores. Ele traz outra capacidade de somar dashboards. Todas essas mudanças lançadas desde o ano passado para agora, né? Então a gente está falando basicamente do ano passado, porque a gente está aqui em fevereiro. Algumas mudanças que a gente está desenvolvendo já esse ano, que devem sair nas próximas semanas, vou mostrar em primeira mão aqui para vocês hoje. Mas antes de mostrar a outra evolução, que foi o dashboard de calendário, Sibeli, fica à vontade, se você quiser tecer algum tipo de comentário a respeito dos dashboards, fazer alguma abordagem comercial, senão depois eu parto para a segunda apresentação. Eu tenho até casos de clientes, né, que quando eu mostro a parte da personalização, de conseguir direcionar para alguns grupos de clientes, eles acham muito legal e até relatam, depois eu pergunto como que está sendo a utilização da ferramenta. E é bacana, assim, principalmente eventos, né, a gente escutar dos clientes que conseguem melhorar ali a parte da gestão do escritório, até pontuar os funcionários, aqueles funcionários que estão desenvolvendo melhor, eles conseguem acompanhar. Então, essa parte das mudanças aí do Dash foi bem bacana, assim. E a gente escuta muitos clientes relatando isso, que é bem legal, né? Consegue direcionar melhor a gestão ali do escritório. É isso mesmo, Sibeli. Obrigado aí pela colaboração, trazendo um pouquinho aí como os clientes têm essa visão, principalmente em relação a essas novas funcionalidades, tá? Então, pessoal, falando um pouquinho aqui dessa continuidade da evolução, né? A gente tem aqui algo que foi muito bacana também, a gente lançou isso mais para o final do ano passado, salvo engano ali precisamente em novembro, quase chegando próximo a dezembro, também feedback dos nossos clientes, um trabalho também de benchmark de produto, fazendo um comparativo com o mercado, e aí nós trouxemos um pouco dessa capacidade analítica numa visão diferente e numa disposição que é muito comum aos nossos parceiros, aos nossos clientes, que é o calendário. Né? Então a gente tem aqui agora
clicando no canto superior direito ali, o Brandão está mostrando com o mouse, a gente pode clicar em calendário, e aí a gente vai conseguir ter uma visão do calendário, basicamente, de tarefas. E aqui a gente tem uma questão muito importante, né? Esse aqui já é o calendário que está na nossa base de QA. Então vocês vão ter uma visão aqui em primeira mão de algumas mudanças que a gente já vai trazer daqui para os próximos 10, 15 dias, né? E dá para a gente fazer até um comparativo. Então, você tem o calendário atual, Brandão, na outra base? Tenho aqui sim. Deixa eu abrir para vocês e já mostro. Já coloco em paralelo. Não precisa nem colocar, só vou mostrar ele lá e aí depois a gente já vem para esse aqui de QA, fica tranquilo. Só clicar em calendário lá daquela outra parte. Uhum. Deixa eu só abrir ele aqui. Tranquilo. Então, pessoal, acho que eu vou aproveitar que está aqui na tela, enquanto ele abre o outro calendário lá. O que nós temos aqui e que nós vamos trazer de grande mudança, tá? Então, a gente tem ali a parte das porcentagens, então vocês já estão visualizando essa porcentagem por dia agora. Isso aqui é muito bacana, porque você consegue pegar o mês todo, e você consegue ver especificamente cada um dos dias, como que está a conclusão, como que está a porcentagem de conclusão das tarefas, né? Qual que é o grande objetivo aí das empresas contábeis? É a gente, basicamente, conseguir olhar os dias e ver que está tudo 100% concluído ali para trás, né? Então, se a gente olhar, a gente vai ter ali as tarefas concluídas. A grande novidade que a gente traz agora, que ainda está em QA, é o total de tarefas e os status. Você já está com o dashboard, Bradão? Tô sim. Vou colocar aqui na tela junto. Exibe de produção, por gentileza. Uhum. Então vamos lá. Esse aqui é o que vocês estão vendo hoje em produção. Tá, pessoal? Então, basicamente, ó, se vocês olharem, a gente tem ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5 status específicos, porque a gente não tem todos aqueles 6, foi uma coisa que a gente tinha idealizado logo no começo, e aqui uma coisa bem bacana, essa mudança é feedback de cliente, a gente recebeu o que a gente chama aqui de solicitação de melhoria, né? E a gente entendeu que isso aí realmente fazia sentido. A gente fez essa solicitação, olha só, a gente tem ali 5 status, a gente tem a porcentagem ali também do lado, mas a gente vai mudar um pouquinho isso para o próximo. Se vocês olharem aqui também, a gente vai ter ali visão mensal, tem a semanal, e esse aqui ele traz só um tipo de visão, tá? Que é a visão por data meta. E aí a gente vai trazer agora as duas visões, isso já está em QA, provavelmente entra em produção para vocês aí nos próximos 10, 15 dias. Coloca no de QA agora, por gentileza, Brandão. QA, pessoal, para quem não está familiarizado com o termo, é a sigla de qualidade, tá? QA é qualidade por quê? Porque a gente faz todos os testes lá na nossa área de qualidade para evitar que isso vá com bug aí. Então, olha só que legal, pessoal. Aqui a gente já tem a primeira mudança que vocês podem observar. A gente tem ali os status, né? Sendo eles especificamente abertas, né? E concluídas, mas a gente consegue mudar lá em cima por data meta ou data legal. Então você percebe que você no dashboard anterior você não tem isso, só consegue colocar data meta. É por isso que ficou os 5 status ali e aquilo acabou gerando uma certa confusão de verdade. Agora você consegue dizer, não, eu quero ver as tarefas como está o status pela data legal dela. Ah não, agora eu quero ver pela data meta. Então você já vai conseguir mudar isso no filtro. Você consegue ver também ali a porcentagem de conclusão, você vai ter todos os status, e quando você clica em cada um desses cards, ele vai trazer agora todas essas informações mais completas, né? Tá um pouquinho diferente do que a gente tem atualmente, porque a gente resolveu realmente ir um pouco mais a fundo nessas informações, tá? Então, se vocês observarem aí o que tem atualmente, ele tem esses 5 status, porque a gente não tem aquela diferenciação entre legal e meta. Agora a gente vai ter a diferenciação entre legal e meta, e a gente vai trazer os status de cada uma delas, tá? Então acho que isso é uma primeira mudança, isso é muito bacana, isso vai trazer mais uma vez uma evolução dessa capacidade analítica de vocês, e não só essa evolução, é provar que a gente está ouvindo um pouquinho do que vocês estão falando e aplicando essas melhorias todas na nossa plataforma. A gente usa muito esses feedbacks para a evolução da plataforma, tá? Então aqui a gente está basicamente demonstrando toda essa
evolução, demonstrando toda essa atenção que a equipe de produto da Thomson Reuters tem com os feedbacks dos clientes, tá? Então, vamos trazer já essas duas mudanças aí para as próximas semanas, vocês vão conseguir selecionar por data meta e data legal, vocês vão conseguir ter todos esses status, tem informações mais específicas ali, e lembrar que, obviamente, pessoal, o calendário de tarefas, ele tem o hiperlink em tudo ali, né? Então, se você clica em qualquer uma dessas informações, ela direciona você para a tela de tarefas com aquilo que você clicou, ou onde você está selecionado. Então, a gente está ali no imposto de renda da pessoa física, a gente clicou basicamente nas 13 tarefas e a gente veio aqui para a tela de tarefas com as 13 tarefas ali. A gente exibe por padrão 10, é só você descer, fazer a barra de rolagem, que aí você completa tudo isso. Tá? Então, basicamente, todo o calendário tem esse tipo de visão. Tá? Então, é muito bacana, às vezes o pessoal fala assim, pô, mas é só uma visão diferente. Não, você traz familiaridade com aquilo que vocês já estão acostumados a olhar. Eu recebi um feedback esses dias, foi muito bacana, onde o cliente falou que, nossa, Leandro, agora não que ele abandonou, mas ele falou assim, cara, agora eu deixei de usar bastante o dashboard antigo, estou usando só pelo calendário. Tem cliente que fala, não, eu ainda prefiro usar o calendário só para dar um overview geral, está chegando mais perto do final do mês, eu abro o calendário, fico olhando todos os dias, bom, está 100% concluído? Não está 100% concluído? Qual departamento? Aqui também tem o mesmo critério, tá, pessoal? Se você fechar essa telinha, por gentileza, Brandão, vocês vão perceber que você vai ter a porcentagem de concluídas, que está na parte superior de cada um dos dias, e depois você tem a porcentagem por departamento. Qual que é o raciocínio lógico disso, como vocês devem trabalhar? Olhar a porcentagem de concluídas, aquela que não está com porcentagem total, aí vocês entram para o departamento, olham especificamente cada um, pô, o departamento tem 100%, não tem 100%, aquele que tem 100%, você não vai precisar olhar, você não precisa ver se exatamente tem alguma coisa não concluída, né? É o que a gente chama de trabalho por exceção, você não tem que ficar olhando tudo para saber se está certo, você só olha aquilo que está, de fato, não completo, tá? Então tem essa evolução também, concluída total, depois a concluída por departamentos especificamente, quando você identifica que tem alguma coisa errada, basta clicar que vai ser direcionado para a tela de tarefas. Primeiro ele abre aqui, né, o nosso pop-up, onde a gente basicamente consegue entrar mais ainda no detalhe, a gente consegue ver qual tarefa de fato está atrasada, então a gente foi lá, olhou, poxa, o departamento pessoal não tem todas as tarefas concluídas, vou ver que tarefa que está com um problema, porque existem algumas tarefas que a gente sabe que são extremamente importantes, folha de pagamento, enfim, férias, admissão de funcionários, a hora que ele clica, abre esse pop-up e ele vai dizer porcentagem específica por cada uma das tarefas, ou seja, você está evoluindo, né? Porcentagem de todas as tarefas que deveriam ser concluídas naquele dia, porcentagem por departamento, clica no departamento que está errado, você consegue ver a porcentagem por tarefas, um resumo total de tudo isso. É uma evolução, de novo, mantendo a mesma lógica do primeiro dashboard, uma evolução analítica, né, indo mais a fundo quando você de fato precisa investigar, tá? Então esse aqui é o nosso dashboard de tarefas, né? Desculpa, de calendário, né? De novo aqui mostrando a questão de linkar todos os cliques, e foi um lançamento que foi muito bem recebido pelos clientes, de novo, mostrando a completa mudança da gestão visual. A gente mudou todo o dashboard primário, criou uma série de funcionalidades novas no dashboard primário e lançou ainda um dashboard de calendário. Tudo isso, pessoal, em menos de um ano, porque a primeira versão do dashboard nossa, ela foi lançada em abril ou março do ano passado. Em novembro nós já estávamos lançando o calendário, ou seja, entre abril e novembro, a gente simplesmente mudou toda a gestão visual do software, porque enquanto a gente estava ainda desenvolvendo o calendário também, outras funcionalidades estavam sendo inseridas dentro do dashboard antigo, que é o que a gente chama do Discovery Continuous, né? Ou seja, fazer a descoberta contínua e depois fazer o que a gente chama de Delivery Continuous, que é fazer as entregas contínuas de acordo com os feedbacks que os clientes dão para a gente, tá? Então, esse aqui foi o dashboard de calendário. Cibele, fica à vontade se quiser ter algum comentário sobre isso. Senão eu vou partir para o próximo tema aqui, que é a evolução disso. E aí agora, pessoal, muito bacana que vocês vão ter algumas novidades em primeira mão. Essa parte de calendário, acho que dispensa comentário, né? Como você mesmo disse, são os clientes que estão sendo ouvidos. Então, é bem legal. Aí a gente consegue também ter de forma mais intuitiva qual que é o departamento que ele precisa mesmo trabalhar, né? Porque aí já aparece ali quais estão 100% e quais não. Então isso acho que é um diferencial bem bacana.
Legal, Cibele. Então, pessoal, falando um pouquinho daquele pilar, o webinar aqui tem o objetivo da gente ter um raciocínio lógico em relação à evolução do produto, né? Então, a gente tem a visão do produto, dentro dessa visão, a gente tem 2 pilares, tem mais pilares, mas hoje o objetivo é falar desses 2 pilares, que é a gestão visual e a gestão de processos. Mostramos para vocês onde nós estávamos, toda a evolução que já tivemos, o que está para ser entregue aqui nas próximas semanas, que são essas mudanças de calendário, e o que vai ser entregue aí à frente. Algumas coisas um pouco mais próximas e algumas coisas um pouquinho mais adiante, tá? Então, as primeiras mudanças que a gente vai ter, e que já estão, que a gente vai estar no forno aí, já deve sair nas próximas semanas, a primeira delas na verdade, o que a gente tem dos relatórios ali de colaboradores e de empresas, e basicamente a gente vai ter a evolução disso, né? Então a gente tem aqui ó, o relatório, onde você consegue ver colaboradores e você consegue ver empresas. E aí, na área dos colaboradores, a gente vai entrar mais no detalhe também. Mesmo raciocínio do primeiro dashboard. Você tem lá o resumo dos departamentos, você quer ver mais no detalhe, você expande a aba e aí você entra no detalhe dos departamentos. Aqui você quer ver os seus colaboradores, você vai expandir a aba e a expansão da aba vai gerar esse relatório aqui. Em primeira mão vocês estão vendo, isso aqui já está em QA, deve ir para produção, quando a gente falar ir para produção aí, no máximo 10, 15 dias, tá? Tá na fase de testes, né? Brincadeiras à parte, se vocês falarem que eu prometi isso, eu vou falar que é mentira, mas não posso, né? Porque o webinar está sendo gravado. Mas brincadeiras à parte, sim. Daqui nos próximos 10, 15 dias isso aí está em produção. Eu falo isso porque estou participando aqui de alguns testes, o Brandão e o Adão também estão participando desses testes, a gente já está nas fases finais. Mas vai vir essa evolução, pessoal. Então, olha só, partindo do mesmo raciocínio do primeiro Dash, você vai conseguir olhar os seus colaboradores. O relatório ali vai estar diferente também, porque você vai ter as fotinhos dos colaboradores naquele primeiro relatório, onde você consegue, que a gente chama de deixar mais familiarizado, né? Você já identifica logo de cara pelas fotinhos ali, então tem a listagem e você vai conseguir expandir. Expandindo, você entra naquele que o Brandon estava mostrando, que é o detalhe de tudo isso, né? Ou seja, colaborador por colaborador, você vai entrar lá no detalhe, ver se tem alguma tarefa impedida deles, tem desconsiderada, como que tá os outros 6 status, mesmo raciocínio do primeiro dashboard. E aí a gente vai ter essa primeira versão de todos esses dashboards aqui e a gente vai ter uma evolução de tudo isso. Então, o Brandon voltou aqui com um detalhe muito bacana, a gente está vendo o colaborador em todos os status possíveis das tarefas deles e na porcentagem de conclusão. Então, aquele feedback que a gente recebeu daquele nosso parceiro no evento, ele está aqui refletido no trabalho do software. Ó, aquela porcentagem que ele disse para a gente que era importante para a tarefa X, para ele analisar, a gente aplicou ela em todas as áreas do software. Então, a gente recebeu esse feedback e a gente evoluiu ainda mais ele, aplicando essa porcentagem em todos os nossos indicadores, porque ele realmente trouxe uma argumentação muito válida, e tinha outros parceiros ali junto com eles que a gente acabou fazendo um debate ali, foi muito legal, e a gente trouxe esse feedback aqui para o software, tá? Então essa aqui, pessoal, uma das mudanças que estão entrando aqui já nas próximas semanas, tá? 1 ou 2 semanas isso aqui já deve estar em produção, junto com aquelas mudanças que eu acabei de mostrar de QA do calendário, tá? Então a gente tem ali aquelas mudanças de QA do calendário, junto com essas aqui que são os protótipos que já também estão em fase de evolução. E aí a gente vai ter aí uma outra grande novidade, que eu vou ligar a gestão visual com a parte de processos, que é a última parte que eu queria falar do webinar, que são dos nossos pilares aqui, né? Todo esse trabalho, que é o primeiro pilar da gestão visual da nossa plataforma, ela vai terminar com uma gestão que a gente chama de Kanban. É um dashboard de Kanban, que é excepcional para analisar fluxos de tarefas ou fluxos de trabalho, ou o que o mercado costuma chamar de business process, né? A linguagem comum de BPM, que é o Business Process Management, que é a sigla em inglês para isso, que é gerenciamento de processos de negócio, né? Processo nada mais é do que aquele conjunto de tarefas encadeadas, quando a gente fala de processos de negócio, tarefas encadeadas que visa gerar um valor ao cliente. Então, isso é muito bacana. Hoje a gente sabe que o fluxo aqui
do Onvo Processos, ele tem alguns gaps, na verdade ele não é um fluxo, ele é na verdade ele é um fluxo linear, ele não é um fluxo paralelo, você não consegue voltar, ter condicionais, algumas tarefas em paralelo, dependendo da etapa, você até consegue fazer, mas ele não tem algumas características importantes de um business process. São essas características que a gente vai fazer. A gente já separou em uma série de lançamentos, deve ser mais ou menos 2 ou 3 lançamentos distintos. A gente vai vir com o primeiro conjunto de mudanças, o segundo conjunto de mudanças e depois um terceiro conjunto de mudanças. Primeiro, para dar essa característica de processo de fato, você só conseguir criar os processos, modelar esses processos, criar condicionais. Olha, se encerrar essa tarefa, vem para essa parte aqui. Se não encerrar isso aqui, a gente pode ir para uma outra parte aqui. O Brandosh tem uma imagem para mostrar um pouquinho de como vocês vão poder modelar um pouquinho disso. Isso é só um protótipo, vai vir muito mais evoluído. Essa parte aqui a gente está na fase ainda dos desenhos com a equipe de design. Então você conseguir montar aqui, ó, todo o seu processo, você conseguir colocar condicionais, você conseguir desconsiderar uma única tarefa, desconsiderar todas as tarefas. Isso abre uma etapa, não abre. Se eu concluir aquela etapa, pode ir para uma outra lá atrás. Se eu não concluir, para onde que eu volto? Se voltar, reabre as outras tarefas. Então a gente tem uma série de condicionais que a gente vai conseguir aplicar. E essas mudanças no fluxo, para deixar ele de fato com uma cara de business process, vai terminar com um Kanban. Esse Kanban também está no protótipo. A gente ainda vai fazer o que a gente chama de discovery, que é pegar uma série de feedbacks com os nossos clientes para ver o que a gente coloca em cada uma dessas etapas. Óbvio que a gente já sabe a maioria delas, a gente vai só confirmar para ver se a gente está seguindo no caminho certo. E aí você vai conseguir ter um dashboard específico de cada fluxo. Hoje você não consegue, por exemplo, pesquisar por fluxo dentro do processo. Você vai conseguir pesquisar por um fluxo específico. E a hora que você pesquisar por esse fluxo, você vai conseguir ver os fluxos de cada uma das empresas. Eu quero entrar no detalhe. Você vai ter um overview geral. Olha, você tem 30 tarefas paradas dessa primeira etapa, são tarefas X, você vai ter 20 tarefas paradas da segunda etapa, você tem mais uma tarefa parada só na última etapa. Poxa, a gente vai conseguir dar um tempo médio de conclusão de cada uma das etapas para que você consiga identificar gargalos. Então vai ter uma análise de fluxo completa, algo que vai levar realmente essa questão de gerenciamento de processos de qualquer outro software de gestão de processos e tarefas que vocês conhecem no mercado para um outro nível, assim como nós já fizemos com a gestão visual. Se vocês olharem hoje e começarem a comparar toda essa mudança e tudo que a gente trouxe da gestão visual, você vai ver que a gente está na vanguarda disso, e essa vanguarda vai vir ainda mais com esse dashboard de Kanban para fluxos, tá? Ele vai vir aí junto com esses grupos de lançamentos que a gente vai fazer. Então, no primeiro grupo, provavelmente a gente vai levar uma série de mudanças na parte administrativa, como configurar esses fluxos. Depois a gente vem, obviamente, com essas mudanças na parte operacional, em imagens, e aí depois a gente vem com dashboards. A tela de tarefas deve mudar nesse mesmo conceito também, para que você consiga enxergar lá naquela tela o fluxo de forma muito melhor, de forma muito mais interessante, para a gente, obviamente, sustentar e entregar o que a gente chama dessa primeira grande versão da mudança completa da gestão visual e da criação, de fato, de um fluxo de trabalho, tá? Um fluxo de tarefas. Então, basicamente, vão ser essas as mudanças que vão vir aí nesse ano. Tem mais uma série de outras pequenas melhorias, mas o webinar hoje tem o foco principal de falar um pouco dessas primeiras mudanças, dos primeiros pilares. A gente tem uma série de novidades de integração também, isso a gente vai deixar para os próximos webinars, né? Integração aí com aplicativos, integração com outros modelos de negócio que a nossa empresa está construindo, integração com o Onvo Messenger, mas a gente vai deixar isso para tratar em outros webinars. Aqui o objetivo foi falar desses 2 primeiros pilares, mudança de gestão visual e fluxo de trabalho, tá, pessoal? Então, vão vir novidades muito bacanas, mostrei para vocês aí um pouquinho das nossas mudanças, de tudo que a gente trouxe, de como nós éramos, de como nós estamos agora, como nós estamos ouvindo os nossos clientes, falando um pouquinho para vocês também como vocês podem utilizar todas essas novas ferramentas, todas essas mudanças que nós fizemos, mostrando o calendário, o que vai vir de evolução tanto do calendário quanto do dashboards nos próximos dias, o que deve vir de evolução um pouquinho mais para frente, e essa nova esse novo dashboard que deve finalizar com toda essa primeira etapa de mudança, que é o dashboard de Kanban e o fluxo de trabalho, tá, pessoal? Sibeli, fica à vontade para falar um pouquinho dessa parte final, dessas novidades que vão vir aí, e depois eu passo aí para o Brandão e o Adão para as perguntas.
Ainda bem que tá gravado, achei sensacional. Também essa parte de funcionários, né? De conseguir ter ali uma gestão bem mais personalizada, gostei muito. Né? Eu, como parte ali comercial, a gente escuta muito o dia a dia dos clientes, então eu acho que vai agregar muito. E tô ansiosa já para passar isso para os clientes. Eu acho que arrumei um problema para mim, né, pessoal? Chamamos o pessoal do comercial, agora a Cibele de semana em semana vai me ligar para saber quando é que vai sair, né? Ela vai falar, já tô vendendo, quando é que vai sair que o pessoal tá reclamando. Já vou usar isso já de argumento, né, para ter melhorias ali. Vou cobrar, ainda bem que tá gravado, viu, gente? Pode cobrar, fica à vontade. É muito legal ver que a gente, obviamente, também está contribuindo para fazer com que vocês aí dessa área comercial também consigam entregar, que é o nosso objetivo, o melhor produto, né, na vanguarda tecnológica para os nossos clientes, tá? Muito obrigado, Cibele. Eu passo agora para o Adão e para o Brandão. Fiquem à vontade, podem deixar na tela aqui do Dash sem problema. Se alguém perguntar de alguma coisa, a gente explica. Mas para falar de algumas perguntas mais importantes, eu sei que vocês já estão respondendo algumas no chat, mas se tiver alguma que vocês queiram falar, a gente responde aqui. E depois a gente encerra o nosso webinar, que eu tive uma maior satisfação para fazer aqui para vocês, pessoal. Muito obrigada, o Brambila. Muito obrigada aí pela tua explicação, acho que foi ótima, né? Então, trouxe várias novidades aí, até brilhou os olhinhos da Cibele. Referente às perguntas, tem várias perguntas mesmo. O Adão aqui nos apoiou bastante, respondeu muitas das perguntas. Se o Adão também quiser colocar algumas aqui agora, Adão, para uma melhor explicação, aí fica à vontade também para colocar. Acho que, de maneira geral, o pessoal ficou bem empolgado aí com o Kanban, com as mudanças ali, principalmente nesse business process, né? Então, Lê, eu não sei quão detalhadamente tu conseguiria ali passar, se tem alguma imagem e tal, mas o pessoal ficou bem curioso também em relação a datas, tá? Tá. Pessoal, vamos lá. Acho que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. A gente não costuma cravar data em desenvolvimento de produto, né? Parece promessa de político aqui, mas não é não. É porque é normal isso acontecer. Quanto maior a funcionalidade, normalmente maior a dificuldade que você tem para desenvolver. Isso é natural, né? Se vocês olharem um pouquinho também o trabalho de vocês, por exemplo, muitas vezes realizar tarefas para uma empresa de lucro real, um MEI, ela é muito mais tranquilo do que você realizar tarefas para uma empresa desculpa, Simples Nacional, um MEI, ela é muito mais tranquila do que você realizar tarefas para uma empresa de lucro real, de lucro presumido. Então, em produto funciona com um pouco similar, né? Quando você vai fazer uma funcionalidade pequena, ok, você consegue dar datas mais exatas. Quando é uma funcionalidade grande, é mais complexo. Mas o que eu posso garantir para vocês? Nós estamos trabalhando para entregar tudo isso o mais rápido possível. E por quê, pessoal? Porque vocês sabem que esse ano é um ano de evento, a gente tem um grande evento da nossa empresa aí da Thomson Reuters, que é mais para o final do ano, a gente tem um Synergy esse ano, todos vocês, obviamente, aí, muitos de vocês devem receber as informações a respeito desse evento, e é um evento onde a gente costuma lançar as nossas novidades, onde a gente costuma apresentar muitas dessas novidades, e o objetivo nosso é entregar todas essas mudanças antes do Synergy. Então a gente tem sim como objetivo, sendo bem honesto para vocês, eu não vejo que a gente vai ter risco de não entregar, as coisas estão andando muito bem. Essas primeiras mudanças de calendário, essas primeiras mudanças de visualização dos colaboradores, isso aí já entra nos próximos 10, 15 dias, tá? Porque já está na fase de QA. As primeiras mudanças no fluxo, que é na parte administrativa, a gente pretende entregar aí nos próximos 2 ou 3 meses, até julho, ali, agosto, toda a parte provavelmente de Kanban e operacional, e aí os outros detalhes das telas de tarefas ali vai ficar para agosto, setembro. Então o objetivo é que a gente tenha tudo isso entregue ali, esse conjunto de entregas até mais ou menos agosto, setembro. Esse é o objetivo desse ano, tá? Então, obviamente essas datas podem variar, quanto maior o desafio, maior elas variam, mas para que vocês tenham uma noção, o dashboard, por exemplo, que era um dashboard muito grande, a gente tinha previsto para entregar ele no meio de fevereiro e tal, ele atrasou um pouquinho, foi para o meio de março, comecinho de abril, é normal por ser muito grande, então não teve um atraso tão grande, tá? Então, para ser honesto com vocês, esse vai ser o grande objetivo, tá? Respondendo e tentando entrar um pouquinho mais de detalhes para não me alongar muito aqui, porque eu sei que chegando no final do dia aí, todo mundo também precisando para casa, descansar, mas
o objetivo é que realmente ele tenha condicionais. Ele traga isso que o nosso fluxo não traz hoje, que é você poder, se não encerrar uma tarefa, ele pode voltar uma etapa e reabrir todas as outras, a gente colocar condicionais, que é o que caracteriza um business process, né? O business process, se vocês olharem no mercado, ele vai ter muito dessas condicionais. Se você fizer determinada ação, você vai para tal lugar. Se você não fizer outra ação, você não vai para um outro lugar. Tem condicionais até mais específicas. Eu trabalhei durante muito tempo com business process, condicionais, por exemplo, ligadas a valores. Se eu pago uma nota acima de 5 mil, ele vai para a gestão, mas se eu pago acima de 30 mil, ele tem que ir para a direção, aprovar. Tem várias condicionais. É óbvio que a gente vai lançar um MVP não tão aprofundado quanto esse, mesmo porque a gente tem que entender se o nosso mercado precisa de todos esses critérios do Business Process, mas muito desses conceitos a gente vai trazer. A gente olha também para outras plataformas do mercado. Eu vim de uma empresa que produz um Business Process, então a gente vai tentar trazer principalmente esses pilares de condicionais, né? Do fluxo tomar caminhos e rumos diferentes, dependendo de uma conclusão, dependendo de uma ação específica, dependendo de uma aprovação específica, e o Kanban vem para trazer a capacidade analítica que nenhuma outra plataforma do mercado traz em relação a fluxo. Que vocês poderem identificar gargalos, identificar quais etapas realmente são mais difíceis de ser concluída, identificar qual etapa que demora mais, quantas tarefas estão presas naquela etapa, qual colaborador que eventualmente também demora mais. É importante que vocês tenham todos esses insights, porque a gente sabe que com fluxo vocês precisam trabalhar muito com mapeamento, com remodelagem desses fluxos, com basicamente essas métricas para apoiar toda essa mudança que vocês precisam fazer nesses fluxos, saber onde estão os gargalos, poder realizar as mudanças necessárias nas empresas de vocês, tá? Gestão operacional é uma parte muito importante de gestão de empresas e a gente vai trazer um negócio muito legal para vocês, tá, pessoal? Acho que é esse o resumo principal. As perguntas demais aí, fiquem à vontade, encaminhem. O Adão aí, o Brandão, eles conhecem bem mais do que eu o produto, então vão conseguir responder para vocês aí de forma muito satisfatória. Eles conhecem a fundo, no detalhe, em cada uma daquelas telas. E vai ser muito bacana a gente conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então, tu só viesse prometer e falar bonito, não, tu conhece também. Eu vim aqui só para enganar, se ou não, né? A gente conhece um pouquinho também. Então, conhece muito. Então, um tempinho aqui, mas na verdade, eles que me apoiam em todo o trabalho no dia a dia, eu costumo brincar, dizer que se todo mundo soubesse aí o quão competentes são as pessoas que trabalham ao meu lado, iam ver que o meu trabalho realmente é o mais fácil de tudo isso. Eu queria só agradecer a presença de todo mundo, da Cibele, que veio engrandecer aqui o nosso webinar, né? Tenho certeza que é um rosto muito mais bonito do que o meu, para vocês verem na tela aí, então deixou aqui o nosso webinar muito melhor. E é isso, Sil, fique à vontade. Eu coloquei na tela novamente aqui, pessoal, tá? O QR Code aí para vocês lerem e preencherem o formulário, se você ficou interessado aí nessa solução que foi apresentada agora também, tá? Além dessa, a gente tem outras, mas fique à vontade para preencher o formulário, que nós vamos entrar em contato com você. Nós, a Cibele, né, vai entrar em contato com você aí para verificar a sua necessidade e passar também o desconto especial que você tem por estar aqui conosco nesse webinar. Não sei se o Adão quer fazer uma pergunta a mais, que ele viu que seja importante, mas pelo que eu vi, o Adão respondeu a maioria delas, tá? 90% o Adão respondeu. Adão, não sei se o Felipe também respondeu, eu não cheguei a ver se tinha o nome do Felipe ali, mas enfim. Qualquer coisa também, se a gente pega e a gente continua as respostas, não tem problema, a gente pega o nome do pessoal, a gente continua a responder, dá um feedback para todos vocês. Cibele, se quiser fazer algum comentário final aí, fica à vontade. Eu queria agradecer aí a participação de todos, né? E queria também pontuar, se algum cliente quiser fazer uma demonstração mais específica, né? A gente consegue ali mapear melhor o cenário do cliente, ser mais objetiva nas funcionalidades, na dor do cliente. Então, eu fico à disposição, a todo o nosso time comercial aí está à disposição, né? Para tirar também as demais dúvidas. E queria agradecer também ao Leandro, né? Que foi aí o cara que deu todas as melhorias aí, deixou a gente aí, como diz a Sil, né, deixou a gente aí todo mundo bem feliz com essas melhorias, espero que sejam em breves, né, e também ao Felipe, a Silvânia e todos os clientes que conseguiram participar. É isso. Obrigada, gente. Eu que agradeço, Sibeli, muito obrigado mesmo. Felipe Brandão.
Felipe, você quer fazer suas considerações finais também? O Adão? Boa tarde, pessoal. Acho que só agradecer a participação de todo mundo. Ver aqui que o número bastante importante de participantes, né? Bastante alto ali pra gente. Então, só alertar aí que um spoiler rápido, que essas melhorias que a gente comentou ali, que o Leandro comentou, do dashboard e do calendário, provavelmente amanhã cedo já estarão disponíveis para vocês, tá, pessoal? Ah, eu falei que ele sabia mais que eu, spoiler, tá vendo? A gente Notícia já... boa, hein? Então, Tá vendo? estamos subindo já agora no fim do dia aqui. Amanhã, quando vocês chegarem nos escritórios, já estarão disponíveis essas mudanças visuais, tanto do calendário, quanto a porcentagem ali na tela do dashboard. Adão? Então, acho que só agradecer todo o pessoal. Acho que a maioria dos questionamentos foram respondidos ali no chat, né? Mas a gente segue sempre aqui à disposição. É isso, pessoal. É isso Agradeço, aí. obrigado. Sil, fica à Eu também vontade para encerramento. agradeço, né? Infelizmente eu não pude botar minha carinha hoje aí, que deu um problema aqui no meu sistema, mas a gente conseguiu rodar, graças a Deus, deu tudo certo. Pessoal, agradeço a participação de vocês que ficaram conosco até esse momento, né? A participação também do Leandro, que tirou, né, o tempo dele para estar aqui conosco, o Felipe, o Adão, a Cibele também, né? Agradecer a vocês, que a gente sabe o quanto é importante essa hora para vocês também, ou uma hora estar aqui, mas também vocês sabem o quanto é importante estar levando essas mensagens, essas atualizações, essas novidades aí para os clientes. Então, agradeço vocês aí e, com certeza, eu sei que eu posso contar com vocês aí para um próximo encontro, certo? Muito obrigada. Amanhã a gente tem um outro, né? Falando também dessas novidades, amanhã às 16 horas. E estaremos juntos novamente. Muito obrigada e até o próximo encontro, pessoal. Até, tchau, tchau. Tchau.